Olá, essa é a aula de teoria da firma, na parte teoria dos rendimentos, parte completa a teoria da firma, que inicialmente vimos como teoria da produção e teoria dos custos. Eu sou o professor Rubens Ramos e esta aula tem duração de 7 minutos e 30 segundos. Nessa aula, então, vamos ver os conceitos de receita e lucros. Vamos aplicar o princípio clássico da maximização dos lucros da empresa, como a busca do seu ponto de equilíbrio. Vamos também ver objetivos alternativos, como maximizar a receita e maximizar a lucratividade. E também veremos a aplicação simplificada no assim chamado ponto de equilíbrio. Receita é o produto da quantidade vendida vezes o preço praticado pela empresa. Se a quantidade depende da empresa, o preço praticado depende muito mais do mercado em que a empresa está atuando. Seja isso uma competição perfeita, um monopólio, um duopólio ou um oligopólio. Nessa aula veremos o caso da competição perfeita, posteriormente veremos outros casos. Já o lucro é o resultado da receita da empresa menos os seus custos. O lucro então depende de como se comporta a receita e depende da função de custos da empresa, que é decorrente do seu padrão operacional e do volume de vendas adotado. A competição perfeita ocorre com a existência de muitos produtores e compradores, produtos substitutos perfeitos, ou seja, que podem ser trocados um pelo outro entre as empresas. A firma individual não consegue influenciar o preço de mercado, em decorrência de que a sua oferta é apenas uma fração pequena do mercado. A principal consequência para a análise da firma é que, se no mercado o preço varia com a variação da oferta e da demanda, para a firma, o seu preço é o preço de equilíbrio do mercado. Então, para a firma, o preço do produto é constante, independente de quanto a firma vai vender no mercado. Passamos então à análise da receita da firma. A sua receita, então, é produto do preço pela quantidade vendida. A receita média é a razão entre a receita e a quantidade, que é resultado, então, no preço. Ou seja, a receita unitária da firma é o preço do produto que ela vende. A receita marginal é a derivada da receita em relação à quantidade vendida, que então é a derivada de P vezes Q. Como P é constante, a derivada do primeiro fator é nula, resultando então que a receita marginal da firma também é igual ao seu preço. Temos então assim as curvas de receita média, marginal e total da empresa. Partindo então da receita marginal e média da firma, que é igual ao preço, vimos a teoria de custos, o custo total médio da firma e também o custo total marginal, que serão então a base para a análise da firma. A questão então é saber que quantidade a firma vai vender. Aqui nesse ponto vemos que o preço é menor do que o custo médio do produto, portanto prejuízo. Aqui ainda há prejuízo. Aqui temos o ponto onde o prejuízo é nulo, preço igual à receita média. Nessa fase temos uma região de lucratividade unitária, de máxima lucratividade unitária, continuando então com lucros ainda positivos. Novamente, vamos ver então um ponto onde a receita média é igual ao custo médio e de novo região de prejuízos. Assim, a questão é em que ponto de quantidade vendida a empresa terá o máximo de lucro na sua operação. Vamos fazer então uma análise matemática. Se o lucro é receita menos custo, então o lucro é receita menos custos fixos e custos variáveis. Sabemos do cálculo diferencial que o máximo ou mínimo de uma função é quando sua derivada é igual a zero, e portanto aplicando a derivada do lucro em relação a Q, derivamos a receita e os custos fixos e variáveis. A derivada da receita em relação à quantidade é a receita marginal, como vimos. A derivada do custo fixo é zero. E a derivada do custo variável é o custo variável marginal. Temos assim então que o custo marginal da firma é o seu custo variável marginal. Igualando a zero a derivada do lucro, temos então que a receita marginal da empresa é igual ao seu custo marginal com um ponto de máximo lucro. Como vimos também que a receita marginal da firma é igual ao preço de mercado, então o ponto de máximo lucro da empresa é quando o seu custo marginal
é igual ao preço de equilíbrio do mercado. Assim, podemos identificar nas curvas de custo e de preço o ponto de máximo lucro total, que é onde a curva de custo marginal cruza o preço do mercado. Uma consequência importante para a economia de mercado é que, no caso da competição, o preço de mercado de equilíbrio é igual ao custo marginal das empresas que estão operando no mercado. Vejamos agora outros objetivos da firma que poderiam ser maximizar a receita, vender o máximo possível, ou maximizar a lucratividade, obter o máximo possível de lucro por produto vendido. O ponto de máxima receita será aquele onde se vende o máximo possível sem que haja prejuízo na venda, ou seja, sem que o custo médio do produto não seja superior ao preço médio do mercado. O ponto de máxima lucratividade é o ponto de menor custo total médio, ou seja, onde o lucro unitário médio é o maior possível. Uma aplicação simplificada é a chamada aplicação do ponto de equilíbrio, onde traça-se curvas lineares de receita e de custo total, e no ponto onde a receita iguala ao custo, temos aí o ponto de equilíbrio. Abaixo desse ponto há prejuízo, acima desse ponto há lucro. Observe que em custos totais incluem-se os custos de capital. Vimos nesta aula que a receita é resultado do produto do preço praticado pela quantidade vendida e que o preço depende da estrutura do mercado, ou seja, da capacidade da firma em alterar ou influenciar o preço de mercado. Vimos que o lucro da firma é resultado da receita menos custos, e assim como depende da receita, também os custos dependem do volume de produção da firma e da sua função de produção. Aplicando o caso da competição perfeita, vimos que para maximizar o lucro, o preço da firma é igual ao seu custo marginal. E o preço da firma é o preço do mercado, o preço de equilíbrio, que é constante. Então a firma vai ter um ponto ótimo quando seu custo marginal for igual ao preço de mercado. Vimos também alternativas de maximizar receita e lucratividade e também a forma simplificada de análise que resulta na ideia de ponto de equilíbrio como ponto onde as receitas igualam-se aos custos. E assim encerramos essa aula de teoria da firma na parte teoria dos rendimentos. Eu sou o professor Rubens Ramos e espero que essa aula tenha sido útil no seu aprendizado. Obrigado pela atenção.